No lado esquerdo, há o texto em letras grandes e azuis. A sessão de julgamento começará em instantes. A palavra julgamento está destacada em fundo azul, enquanto o restante do texto está em letras maiúsculas, mas sem fundo colorido. À direita, há uma imagem de uma torre alta com um mirante na parte superior e um ambiente ao redor que parece ser uma área de lazer urbana com um parque e um lago, capturados ao entardecer. Abaixo do texto, aparecem dois logotipos. À esquerda, o logotipo do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que combina as cores azul e verde em uma forma similar à bandeira brasileira, e à direita, uma bandeira de Roraima com suas cores azul, verde, branco e uma estrela amarela. A imagem mostra uma sala de tribunal com diversas pessoas presentes. No centro da imagem, há uma mesa curva onde juízes e desembargadores estão sentados. Cada pessoa Verificado tem um o quórum microfone e papéis regimental à e sua contando frente, com a e presença há do placas ilustre de identificação procurador para regional cada um eleitoral, eu deles. declaro aberta Atrás da a mesa, 89ª estão a sessão bandeira do ordinária Brasil do e a Tribunal bandeira de Regional Roraima, Eleitoral de Roraima. posicionadas nas laterais. Eu pergunto aos Na parede pares ao se fundo, consideram um lida, projetor exibe uma corrigida e imagem em uma aprovada tela a ata grande. da sessão anterior. Na parte inferior da Quero imagem, saudar aparecem várias cadeiras de os encosto preto e advogados acostamento presentes, vermelho, aqueles que ocupadas estão por no alguns Zoom, assim espectadores que também assistem à sessão. Dr. Vitor Queiroz, No canto inferior nosso direito, juiz um da intérprete de corte, Libras aparece em uma e janela sobreposta, traduzindo a pedir para sessão que para a o linguagem de senhor sinais. secretário faça, então, pregão do O processo em secretário mesa. senta ao lado da desembargadora ao centro. Habeas corpus número É um homem de pele negra, 0600-158-21, veste toga, usa relatora óculos juíza e Joana faz o Sarmento de provocamento do Matos, documento à impetrante sua Deusdete Ferreira Araújo, A desembargadora paciente Elaine Cristina Genilson está ao Costa e centro, Silva, sentada à impetrado mesa. juiz da É uma Quinta Zona mulher de Eleitoral pele de Boa branca, Vista, cabelo advogado loiro liso e Deusdete altura do Ferreira pescoço, Araújo. veste uma toga Inscreveu-se preta para e usa acompanhar a óculos. sessão de forma Está atenta a habitual, o documentos advogado em sua Deusdete frente, Ferreira com um laptop Araújo, aberto não com haverá o logo do sustentação TRE oral. ao centro. Em Com a sua palavra, mesa, há um relatora. microfone, um copo com água, uma garrafa de álcool em gel e uma placa de identificação que a apresenta como Trata-se de pedido de desembargadora Elaine habeas Bianchi, corpus com pedido presidente. liminar impetrado em face de A Genilson juíza Joana Costa e Sarmento é uma Silva, mulher de pele branca, atualmente cabelo recolhido liso, na preto e Penitenciária altura do Agrícola de busto, Monte veste Cristo, toga. tendo como Senta-se ao impetrado lado o direito da magistrado mesa. do Juiz das Garantias fundo, da destaca 5ª a Zona bandeira de Eleitoral de Roraima. O paciente foi preso em flagrante Leia delito atentamente no o dia documento 7 à do sua 10, frente. pois supostamente teria cometido os crimes de corrupção Em sua eleitoral mesa, há um previstos no microfone, um artigo copo com 299 do água, uma Código garrafa de Eleitoral, álcool em gel e uma lavagem, placa de ocultação de identificação. bens, direitos e valores, com previsão no artigo 1º caput da Lei 9.613/98 e artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.176/93, em concurso material. Requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo, que tramita na 5ª Vara da Zona Eleitoral de Roraima, e, no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu ainda a dispensa de apresentação de informações da autoridade coatora. A prisão em flagrante deu-se no contexto de atuação da Polícia Federal, que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, apreendeu listas contendo o nome de pessoas, possivelmente tratando-se de controle de compra de votos, além da quantia de R$ 23.000, sem origem comprovada, 1,74 gramas de ouro. Dentro de um dos veículos foi apreendido ainda o valor de R$ 3.000. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, proferida em audiência de custódia, aponta como fundamentos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, em especial pelos documentos carreados, até o presente momento em fase inquisitorial. Faz menção ao risco elevado de que o réu possa dificultar as eleições, ocultar provas ou evadir-se, prejudicando a efetividade do processo penal. O juiz das garantias destaca-se que Genilson Costa da Silva possui algumas anotações de antecedentes criminais. Informação de Polícia Judiciária número 2024, 1005-2024, e está respondendo a uma série de processos e procedimentos investigatórios, e deixou de fixar outras medidas cautelares diversas da prisão, por serem absolutamente insuficientes a cautelar a situação em concreto. Com vista dos autos, o parquê eleitoral manifestou pelo deferimento da medida liminar para fins de revogar a ação da prisão preventiva e, no mérito, pela concessão da ordem, com sugestão de imposição cumulativa das medidas cautelares previstas no artigo 319, 1 e 4 do CPP. É o relatório.
Não haverá sustentação oral e passo então a palavra ao eminente Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhora presidente. Eu vou perguntar para a eminente relatora se o voto está de acordo com o parecer do Ministério Público, né? Não? Então, eu vou fazer a leitura, do parecer para que, sim, possa contribuir ao debate, né? Cumprimentar a eminente relatora, os advogados presentes, os servidores também presentes aqui na sessão. Bom, para que haja o decreto de prisão preventiva, devem estar presentes o fumus comici delicti, verificado pelos indícios de materialidade e autoria, bem como o periculum libertatis aferido a partir do risco à ordem pública, à ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a instrução processual. No caso dos autos, embora existam indícios de materialidade e autoria dos crimes de corrupção eleitoral e usurpação de bem da União, não se vislumbra no momento a existência do periculum libertatis a justificar a manutenção da segregação cautelar que recai contra o custodiado. No que diz respeito ao artigo 299 do Código Eleitoral, as circunstâncias da prisão evidenciam o típico modus operandi de corrupção eleitoral. Apreensão de alta quantidade de dinheiro em espécie na residência do custodiado, R$ 23.000, apreensão de R$ 3.000 em veículo utilizado pelo custodiado no dia da eleição, e lista de pessoas rasgada e descartada em cesto de lixo, indicando possíveis eleitores corrompidos. Frise que, no dia anterior à prisão e às vésperas da eleição, a Polícia Federal identificou intensa movimentação na residência do custodiado, abordando possíveis eleitores que, segundo a autoridade policial, relataram ter recebido R$ 100 a título de boca de urna, expressão utilizada para compra e venda de votos. Caracterizada, portanto, clara hipótese flagrancial, nos termos do artigo 302, inciso 4º do CPP, o flagrante presumido, ficto ou assimilado, cuja Nilson ter sido encontrado com dinheiro ilícito de eleitores em sua residência, em veículo por ele utilizado, em circunstâncias a partir das quais é legítimo presumir ser ele autor da infração penal prevista no artigo 299 do Código Eleitoral às vésperas da eleição. Presente essas circunstâncias, não convence a alegação defensiva de que, abro aspas, as eleições já tinham sido encerradas, de modo que seria crime impossível efetuar a compra de votos naquela ocasião, fecho aspas, uma vez que, conforme bem pontuado pela autoridade policial, as circunstâncias da apreensão indicam que o dinheiro possa ser resquício de pagamento já efetuado ou destinado ao pagamento da promessa de compra de votos. Idêntica à conclusão, aplica-se ao crime previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.176 de 93, por quanto encontrada a substância aparentando ser ouro na residência do custodiado, o que tipifica o crime imputado em sua modalidade de ter consigo, cuja consumação tem caráter permanente, inaplicável ao princípio da insignificância pretendido pela defesa, uma vez que, considerada a gravidade dos crimes relacionados à mineração ilegal no estado de Roraima, o comportamento do custodiado revela-se ofensivo, ostenta razoável grau de reprovabilidade e acarreta lesão jurídica considerável. De mais a mais, ao contrário do que alega a defesa do paciente, é inexigível, no ato da prisão, a realização de perícia para análise do minério, bastando a verificação aparente de se tratar de ouro ilegalmente extraído do território nacional. Maior cautela, no entanto, cabe à análise do crime previsto no artigo 1º caput da Lei 9.613 de 98, delito a respeito de lavagem de dinheiro. Com efeito, a invocação de caixa 2 eleitoral como crime antecedente, artigo 350 do Código Eleitoral, em momento incipiente da fase pré-processual, não encontra evidências suficientes, demandando, pois, o aprofundamento da investigação pela autoridade policial. Quanto ao ponto, o argumento defensivo de que valores em espécie foram declarados e são compatíveis com rendimentos do custodiado tem algum respaldo documental e alguma razoabilidade, merecendo deferência. Ausentes, assim, indícios de materialidade e autoria quanto, especificamente, o delito de lavagem de dinheiro. No que se refere ao periculum libertatis, não se verifica, no caso, a presença atual desse requisito. De fato, as eleições do município de Boa Vista já foram realizadas, encerrando-se ainda no primeiro turno, razão pela qual resta inviável a reiteração do delito de corrupção eleitoral. De mais a mais, anotações criminais em desfavor do custodiado, referem-se a delitos de trânsito ocorridos em 2014 e 2018, um crime de ameaça em 2016 e um crime de lesão corporal em 2017, e uma investigação de associação criminosa por tráfico de drogas referente ao fato ocorrido em 2020. Quanto a delitos eleitorais, há apenas uma referência a um possível esquema de compra de votos no município de Alto Alegre no ano de 2014. Não se constata notícia de ações penais em tramitação, condenações definitivas, cumprimento de pena ou violação de alguma medida cautelar a ele imposta. Daí a conclusão de que não há evidências de clara trajetória criminal relacionada a ilícitos eleitorais ou descumprimentos de decisões judiciais aptas a justificar a medida cautelar extrema. Por outro lado, o custodiado tem residência fixa e profissão definida, sendo vereador e presidente da Câmara de Vereadores, o que minimiza o risco de evasão. No que diz respeito à ocultação de provas, a busca e apreensão autorizada. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Sessão suspensa.
Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes.
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, sessão suspensa. Retorne em instantes. A imagem mostra uma sala de tribunal com diversas Obrigada pela pessoas compreensão. presentes. No centro da imagem, há uma Nós mesa tivemos curva um onde problema juízes e técnico desembargadores estão com sentados. a transmissão pelo Cada Zoom pessoa tem um microfone e papéis à sua retomamos frente, então e a o julgamento placa de da identificação para cada um 89ª deles. sessão ordinária do Tribunal Atrás da Regional mesa, Eleitoral ao de fundo, Roraima. estão a bandeira do Brasil Nós e a bandeira de estávamos Roraima, ouvindo o posicionadas nas Ministério laterais. Público Eleitoral no seu parecer A desembargadora no Elaine item Cristina 1 está da ao pauta. centro, sentada à mesa. Doutor Vitor, eu É uma sei que mulher de pele durante branca, cabelo a loiro liso fala e a altura do do Dr. pescoço. Alisson, Veste uma toga houve preta a e usa interrupção, óculos. né, da transmissão pelo Zoom, mas O eu juiz deixei Vitor que ele Oliveira é um homem de terminasse pele branca, cabelo porque grisalho, o parecer veste está nos toga e autos. usa óculos. Tá tudo bem para Ele o senhor? participa da sessão de forma remota. Sua imagem é Tá projetada bem, no então quadro vamos branco ao fundo. continuar. Ele Não está em um haverá escritório sustentação particular. oral, eu devolvo a palavra à eminente relatora para o voto. A juíza Joana Sarmento é senhora uma mulher de presidente, pele branca, cabelo liso, Como preto e já altura do adiantado, busto, né, veste o toga. voto está em Senta-se ao lado divergência com direito os da termos mesa. do parecer do Ao Ministério fundo, em Público destaque a bandeira de Roraima. e instando em Organize divergência os com o papéis à sua parecer do frente. Ministério Público. Ajuste Eu já o começo microfone à com a altura do seu controvérsia rosto. se seria possível ou não a manutenção da segregação Faz cautelar contato com o visual parecer com os participantes contrário sentados ao do seu lado. Ministério Público. A questão é divergente na doutrina e na jurisprudência e, salvo engano, está, inclusive, afeta ao tema com repercussão geral. Particularmente, filio ao entendimento que é possível, sim, a decretação ou a Enquanto manutenção fala, olhe da atentamente prisão o papel à sua preventiva frente. com o parecer contrário do Ministério Público, por entender que, se o juiz estivesse vinculado aos termos do que sustenta o promotor de justiça, em essência e ao final, quem estaria decidindo seria o parquet e não o Poder Judiciário, como garante a Constituição. Então, essa é a primeira questão que precisa ser colocada, e por lealdade, né, da questão dos argumentos, para não deixar o Conselho aqui sem as informações precisas, o primeiro ponto de Ajuste vista o microfone a à ser altura do destacado. seu rosto. No mérito, Organize os a papéis à sua frente. decisão foi pela denegação, por entender que, diferentemente dos pacientes que obtiveram a concessão de liberdade provisória, anteriormente, na última sessão nossa, salvo engano, foram 5, o paciente à análise possui condições pessoais que, no meu entender, inviabilizam a concessão da referida ordem. Em que pese seja o mesmo no conceito, enquadrado tecnicamente no conceito de tecnicamente primário,
O paciente possui anotações as mais diversas. A juíza Joana Sarmento é uma e mulher de que, pele no meu branca, entender, cabelo liso, considerando preto e altura do que não busto, se trata veste toga. tão somente de Senta-se uma ao anotação, lado mas direito da de mesa. outras Ao anotações, fundo, crime em de destaque, a bandeira de ameaça, Roraima. entre outros. Essa Em sua resposta mesa, há a procedimentos microfone, um copo com investigatórios água, uma garrafa de álcool em gel garantem e uma placa de o identificação. fundamento para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, pelo que se denota pelas condições pessoais, mesmo já estando respondendo a procedimentos investigativos anteriores, novamente, em tese, somente em tese, teria voltado a cometer os ilícitos. E, portanto, denota-se, ao meu sentir, uma reiteração de práticas delitivas que justificam a manutenção da custódia cautelar. No mais ainda, outro ponto discutido, que se trata a respeito da manutenção da prisão, diz respeito que, no decreto que decretou a prisão preventiva, o fundamento que justificava a decretação da prisão preventiva, que seria a proximidade do pleito eleitoral, não foi abordado como fundamento para a decretação da prisão preventiva no primeiro grau, tratando-se de fundamentos diversos. Vou transcrever: o juiz das garantias destaca que Genilson Costa Silva e Silvia possui algumas anotações, informação de Polícia Judiciária, número 2024, 1005/2024, e está respondendo a uma série de processos e procedimentos investigatórios, de modo que, assim como venho aqui sustentar, o juiz de garantia fundamentou a necessidade da decretação preventiva exatamente nesses antecedentes. Tecnicamente não são antecedentes, mas a existência de procedimentos investigatórios em face do seu Genilson. Então, são basicamente esses os fundamentos. Entendo que estão perfeitamente válidos os argumentos usados pelo juiz de garantia no primeiro grau e, diferentemente do que sustentado pelo Ministério Público aqui em sessão, entendo que a prisão cautelar deve ser mantida, tendo em vista as informações da Polícia Judiciária, que há algumas anotações, embora tecnicamente primário, né, o conceito dele é de tecnicamente primário, mas há questões de anotações em curso em sua folha criminal. Esse é o voto. Em discussão, o voto da eminente relatora, que nega a ordem, em dissonância com o parecer do Ministério Público. Desembargadora Tânia. Senhora presidente, estou aqui me perguntando a desembargadora Tânia Maria Brandão se o Vasconcelos, fundamento corregedora e vice-presidente, para a senta-se ao lado prisão, esquerdo da para mesa. a preventiva é diverso da questão eleitoral. Creio que nós teríamos que avaliar aqui o fato relacionado às eleições e declinar a competência para o juiz competente, em que pese a necessidade também do judiciário atuar com mais rigor em algumas situações. As questões aqui usadas como fundamento se referem a 2012, 2014, se até então nós não tivemos, né, nenhuma ação para reprimir ou apurar a prática dos crimes, possíveis crimes, né? Não creio seja razoável agora, após as eleições, numa situação de flagrante presumido, em que há achados, né, em que ocorreram achados que possam ser ou não, enfim, eu não sei, não temos elementos suficientes, manter aqui, né, na Justiça Eleitoral, a prisão. Acredito que a manifestação ministerial disse, resumiu e apontou um caminho seguro para essa situação. Então, na linha do parecer do Ministério Público, que acolhe e adota como razão de decidir aqui, a língua
não ter preparado efetivamente um voto escrito que abordasse a situação como um todo, eu voto pela concessão da ordem. Juiz Cláudio Belmino. Presidente, e há de se considerar ainda que o paciente ele tem profissão definida, residência fixa, ele é o atual presidente da Câmara Municipal, vereador eleito. Né? Eu não acredito que ele vá se evadir. Em sua mesa, há um microfone, de fácil um copo com água, uma garrafa de álcool em gel e uma localização, placa de identificação. digamos assim. Então, eu vou acompanhar a divergência no sentido de conceder a liberdade do paciente. O juiz Marcos Gil é um homem de pele branca, pedir um cabelo esclarecimento, grisalho, se possível, da eminente relatora. Essa reiteração, se a relatora teria as datas, porque são vários delitos, né, que ele responde. São várias anotações, não vou mentir, não são anotações recentes. A gente tem anotação de 2020, se eu não estou enganada, tem uma anotação em 2018, salvo engano também uma em 2019, uma em 2013 e uma em 2012, se eu não estiver enganada. Os advogados podem aqui auxiliar, não estou com a questão do processo aberta, mas não são recentes. A última, salvo engano, é de 2020. Se ninguém mais quer discutir, eu passo a colher os votos. A esmagadora Tânia já antecipou o voto pela concessão da ordem. Doutor Renato. Divergência, senhora presidente. Bom dia a todos. Doutor Cláudio também já antecipou o voto. E doutor Marcos Gil. Excelência, primeiramente queria cumprimentar a Vossa Excelência, em nome de quem eu cumprimento todos os presentes, ilustre membro do Ministério Público, servidores, advogados. Eu entendo que esse caso ele difere dos 5 que nós julgamos anteriormente, principalmente pelas diversas anotações. E aqui nós estamos, ao meu ver, verificando alguma ilegalidade na decisão da primeira instância. Não estamos aqui a analisar os requisitos e sim se houve algum abuso ou ilegalidade. E, diante da reiteração, que é um dos fundamentos para a manutenção da prisão, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Doutor Vitor. O juiz Vitor Oliveira é um homem de pele branca, cabelo grisalho, veste toga e usa óculos. Ele participa da sessão de forma remota. Sua imagem é projetada no quadro branco ao fundo. Ele está em um escritório particular. Considerando também o encerramento do período eleitoral e considerando que o paciente é vereador, tem residência fixa e as anotações já têm um certo tempo, né, em que ocorreram. Então, eu acompanho a divergência para a concessão da ordem de habeas corpus. Nós temos 4 votos a favor da concessão e 2 votos contra a concessão. Nesse caso, então, vencendo a divergência, no sentido de conceder a ordem, é uma mulher de pele branca, cabelo loiro liso e a altura do pescoço, veste uma toga preta e usa óculos, e está atenta a documentos em sua frente, com um laptop aberto com o logo do TRE ao centro. Para verificar as medidas, se vai haver medidas cautelares, uma garrafa de álcool em gel e uma placa de identificação que apresenta como desembargadora Elaine Bianchi, presidente. Pela questão eleitoral, vamos adotar as medidas já anteriormente nos outros casos, né? Eu tenho aqui ainda anotada. A desembargadora Tânia Maria Brandão Vasconcelos, corregedora e vice-presidente, senta-se ao lado esquerdo da mesa. É uma mulher negra de pele parda, cabelo liso preto e altura do ombro, veste toga e usa óculos. Ao fundo, em destaque, a bandeira do Brasil. Fiz o 4. Comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca. A cada 2 meses. É um homem de pele parda, cabelo escuro, liso e curto. Inclusive sobre fiança. O parecer do Ministério Público teve alguma... Não. Sem fiança. Sem fiança.
Então, concedida a ordem, com as medidas cautelares que serão tratadas no acórdão e soltura imediata, né? Passaremos para o próximo processo, agora os processos na pauta. Um advogado levanta-se de uma das cadeiras vermelhas da plateia, pede a palavra. É aqui, oficial de justiça. Secretaria cumpre aqui, por oficial, tá bem? Pregão, então, do processo em pauta. Petição criminal 129/35, relator juiz Marcos Gil Barbosa Dias, vistor juiz Cláudio Belmino Rabelo Evangelista, requerente Ministério Público Eleitoral, requerido Antônio Messias Pereira de Jesus, advogado Bruno Rodrigues. Com a palavra o eminente relator. Aliás, o vistor, doutor Cláudio Belmino. Obrigado, presidente. Eu aproveitei esses 2 dias em conjunto com a nossa assessoria para fazer uma análise detida dos autos, um processo extenso com mais de 500 laudas, mas a conclusão há um microfone, um copo com água, uma garrafa de álcool em gel e uma placa de identificação. Porém, que acaba abrangendo praticamente tudo que eu tinha interesse em analisar. O presente voto vista refere-se à denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral contra Antônio Messias Pereira de Jesus, imputando-lhe a prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso para fins eleitorais, tipificados nos artigos 150 e 153 do Código Eleitoral. Os fatos alegadamente ocorreram durante a sua candidatura ao cargo de prefeito do município de Boa Vista, nas eleições de 2012. A questão central envolve a definição da competência para o julgamento do denunciado em razão da prerrogativa de função, além da análise da prescrição da pretensão punitiva. Após a devolução dos autos, surgiram 2 pontos de extrema relevância que merecem atenção especial, como bem delineado pelo ilustre relator. Primeiramente, no julgamento do recurso extraordinário, o ministro Ricardo Lewandowski ressaltou a evolução jurisprudencial do STF, que afirmou o entendimento de que a prerrogativa de foro só aplica quando o ilícito aguarda relação direta com o exercício do cargo. Esse entendimento afastou, no presente caso, a proteção do foro por prerrogativa de função. Em segundo lugar, no julgamento do HC 18.5913, o STF consolidou a tese de que é possível a retroatividade do acordo de não persecução penal em processos em andamento, desde que os requisitos legais estejam preenchidos e o pedido seja formulado antes do trânsito em julgado. Esses 2 pontos reforçam a necessidade de revisão da competência e a continuidade da tramitação do processo perante a Justiça Eleitoral de primeira instância. Acompanho o relator, entendo que a competência para o recebimento da denúncia deve ser atribuída ao juízo da 5ª Zona Eleitoral, uma vez que os crimes em questão não se relacionam ao exercício do mandato de deputado estadual, mas sim à campanha eleitoral de 2012. A fixação da competência, à luz da jurisprudência consolidada do STF, deve se limitar aos cargos em que há clara vinculação entre a prática delitiva e o exercício da função pública, o que não é o caso dos autos. Ademais, conforme pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, o prazo prescricional de 12 anos, estabelecido pelo artigo 109, inciso 3 do Código Penal, ainda não foi exaurido, embora o término esteja próximo. Tal prazo não foi consumado, não sendo possível, neste momento, declarar a extinção da punibilidade. Dessa forma, é ainda imperativo que o processo prossiga para que o mérito da ação seja devidamente apreciado, garantindo-se a observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme previsto no artigo 5º, 35 da Constituição Federal, e respeitando os trâmites processuais. É com o voto, presidente. Estamos só acompanhando o relator. Pois não. Salvo engano, vocês me ajudem, eu estava já colhendo votos quando houve pedido de vista do doutor Cláudio. Foi isso mesmo?
Era isso, né? Antes da coletora, Estávamos em discussão? Eu não trouxe a minha anotação da sessão anterior? Salvo engano, estava na discussão. Passo a colher os votos. Desembargadora Tânia. A desembargadora Elaine Cristina está ao centro, sentada Estou, à senhora mesa. presidente, com o relator. É uma mulher de pele Doutor branca, Cláudio já cabelo votou, loiro doutor liso e Marcos altura já do votou, pescoço. doutor Veste Vitor. uma toga preta e usa óculos. E está atenta a documentos Doutora em sua Joana. frente, com um laptop aberto com o logo Assim do também TRE ao acompanho. centro. Na unanimidade, Em a sua Corte mesa, há um Eleitoral microfone, um copo com água, declinou uma a garrafa de competência álcool para em gel e uma julgamento placa de do identificação que a processo apresenta como desembargadora para a Elaine quinta Viana, zona presidente. eleitoral, e assim será cumprido pela nossa secretaria. Pois não. Considerando a iminência do prazo prescricional nesse caso, e a questão já foi discutida de maneira exaustiva, tanto O pelo TSE procurador pelo regional STF, Alisson Marugal eu senta-se ao requeiro lado a esquerdo da baixa imediata dos desembargadora ao autos, centro. para que possa É já um ser homem negro de pele a parda, questão do cabelo ANPPC curto e analisada escuro, pelo barba Promotor no de mesmo Justiça, tom e alinhada, antes da veste ocorrência toga da e usa prescrição. óculos. Sim. Fica consignado, então, o requerimento do Ministério Público, que será analisada pelo eminente relator. Próximo processo, por favor. Recurso na representação eleitoral O secretário senta ao lado da 0601-486-54, relator juiz É um homem Marcos de Gil pele Barbosa negra, Dias, veste recorrente toga, coligação usa Roraima óculos muito e faz o melhor, prorrogamento do advogado documento à sua Emerson frente. Luiz Delgado Gomes, recorrido Irã Gonçalves da Silva e outros, advogado Diego Victor Rodrigues Barros. Haverá sustentação oral por videoconferência de 15 minutos do advogado Emerson Luiz Delgado Gomes. Com a palavra, o eminente relator. Excelência, O juiz como haverá Marcos Gil é um sustentação homem de oral, pele branca, eu cabelo grisalho, dispenso a leitura do veste relatório se toga e não houver senta-se entre a oposição da desembargadora patrão da Tânia parte. e o juiz Cláudio. Doutor Emerson, nos escuta? Escuto perfeitamente, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Senhora Presidente, agradeço inicialmente ao pauta que foi realizada e inclusa esse processo para que seja julgado e finalmente O relógio que nós regressivo consigamos marca deliberar 15 acerca minutos. da matéria questionada junto a esse regional O eleitoral. advogado faz a sua Mas sustentação antes de gostaria forma de cumprimentar a remota, Vossa tendo sua Excelência, imagem desembargadora projetada no Elaine quadro ao Viana, fundo. presidente, O doutor pedir vénia Emerson para é que um homem seu de nome pele branca, cumprimento todos cabelo os curto julgadores liso e e escuro, julgadoras veste desta um terno e corte. gravata azul, Gostaria de por baixo cumprimentar uma o membro do camisa Ministério xadrez. Público Eleitoral. Ele olha Gostaria de atentamente à sua cumprimentar frente todos os enquanto fala. advogados Está em um que estão escritório acompanhando, particular. seja por intermédio da plataforma YouTube, ou seja na esfera presencial deste julgamento. E agradecer também os servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que tornam possível com que nós façamos esse tipo de julgamento híbrido. Muito bem, senhora presidente. A causa de pedir, nesse caso, é a transferência de 2,9 milhões de reais realizada pelo Diretório Nacional do União Brasil, e esse 2,9 milhões equivale a 93,79% dos recursos recebidos em benefício do candidato filiado à grei diversa, ora demandado. A questão a ser analisada, senhores julgadores, é se um partido não coligado em uma determinada circunscrição, no caso a circunscrição nacional, pode doar recursos do FEFC a candidato de partido distinto. Por que eu digo não coligado? Eu digo porque a regra da resolução, especificamente do artigo 17 da resolução 23607 O advogado de faz a sua 2019, sustentação de forma remota, ela diz tendo que sua imagem essa projetada no quadro ao fundo. doação em greis distintas O doutor Emerson é um pode homem de ocorrer pele branca, desde cabelo que curto liso exista e a escuro, veste um coligação terno e gravata azul, na por baixo uma circunscrição camisa do órgão xadrez. doador. Nesse Ele caso, a olha atentamente circunscrição à do sua órgão frente doador, enquanto fala. União Está em um Brasil, escritório foi particular. nacional. E ele não teve coligação com o partido do donatário, o beneficiário da doação. Ressalto também para Vossa Excelência que essa matéria ela é relativamente nova e houve um questionamento da regra do artigo 17 dessa resolução 23607 de 2019 junto ao Supremo Tribunal Federal, por intermédio de DADIM número 7214 do Distrito Federal, que foi julgado em outubro de 2022, ou seja, às vésperas da realização do pleito naquele ano.
No julgamento referido para Vossas Excelências, entendeu-se que a regra questionada está em total conformidade com a Constituição Federal. A partir daí, surgem vários precedentes, tanto do TSE quanto dos TREs Brasil afora, no sentido de censurar a doação eleitoral feita em descompasso com o artigo 17 da Resolução TSE número 23607. Sendo assim, senhores julgadores, por restar provada a ofensa ao artigo 17 da resolução o advogado faz a sua sustentação de forma remota, tendo sua imagem projetada no quadro ao fundo. O doutor Emerson é um homem de pele branca, cabelo curto liso e escuro, veste um terno e gravata azul, por baixo uma camisa xadrez. Ele olha atentamente à sua frente enquanto fala. Está em um escritório particular. Não há qualquer utilidade em discuti-las nesse momento. Essa é a manifestação, senhora presidente. Obrigada, doutor Emerson. Eu concedo a palavra ao Ministério Público Eleitoral. O procurador... Senhora presidente, eu vou perguntar se o eminente relator vota no sentido de estar em consonância com o parecer, porque eu vou dispensar a leitura. Vossa Excelência poderia só dizer qual é o sentido do parecer? É no sentido do afastamento da preliminar, de nulidade da citação, que é a única preliminar levantada pelo... Se os senhores quiserem, eu posso fazer a leitura do parecer aqui. Qual é o sentido do parecer? Só a parte expositiva do seu parecer. É no sentido da improcedência da ação. Certo. Do afastamento da rejeição da preliminar de nulidade da citação. Enquanto fala, lê atentamente o documento procedência à sua da frente. representação especial. Obrigada. Passo a palavra ao eminente relator. Excelência, eu também farei uma leitura de um resumo aqui do voto, porque estarei à disposição para qualquer esclarecimento, porque a matéria já foi objeto de análise, até pelo TSE. Com relação a essa preliminar, foi um telefone utilizado, que já foi intimado em outras ações, então, acompanha o Ministério Público sem mais digressões. Com relação à questão do repasse de recursos, a matéria foi objeto de julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, recurso ordinário eleitoral 060164764, julgado em 15 de agosto de 2024. E eu leio aqui parte do voto da ministra Isabel Galotti, foi a relatora. Ela esclarece que, com o advento da emenda constitucional 52, que alterou o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal, a formação de coligações não mais precisa obedecer à regra da verticalização. Assim, as alianças partidárias formadas no âmbito da eleição presidencial, que tem como circunscrição o país, nos termos do artigo 86 do Código Eleitoral, não são de reprodução obrigatória para as eleições estaduais. Ademais, a resolução TSE 23609 de 2017, no contexto do tema em debate, apenas veda que o partido político efetue transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha quando os beneficiários forem outras legendas e respectivos candidatos com as quais não estejam coligados ou que integrem outra coligação. Dito de outro modo, se em determinada circunscrição 2 ou mais partidos políticos estão coligados para o pleito majoritário, é permitido que utilizem recursos do fundo para a disputa dessa eleição específica, em benefício dos titulares e vices ou suplentes escolhidos em convenção, independentemente de estarem ou não coligados em circunscrição diversa. Cita a ilustre ministra que a constitucionalidade do artigo 17 da resolução TSE 23607, 2019, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, em 2022. Por isso, conforme ressaltado pelo parecer do Ministério Público Eleitoral, a interpretação da matéria proposta nas petições iniciais encontra óbice na redação do parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal, que afastou a obrigatoriedade de verticalização de candidaturas. Assim, tendo em vista que os partidos estavam coligados em âmbito estadual, não há falar em violação ao artigo 17 da resolução TSE já citada, ou resolução da União Brasil citada pela segunda representante. Só para esclarecer que são duas representações sobre a mesma matéria. Com relação à segunda causa de pedir, apontada pela coligação Roraima Muito Melhor, conforme destacado também pelo Ministério Público Eleitoral, quase a totalidade dos valores recebidos em decorrência da ação de terceiros, e aqui eu quero esclarecer que eram duas causas, esse repasse
E a segunda causa de pedir foram 2 médicos que, bem antes do período eleitoral, abriram uma vaquinha. Isso também já foi objeto de análise aqui pelo Tribunal Regional, na tutela cautelar antecedente, número 060005752, que apontou para a ausência de utilização dos recursos recebidos em decorrência da ação de terceiros na campanha eleitoral, que sequer sabia dos atos praticados supostamente em seu benefício. Então, já foi objeto de análise e o tribunal afastou qualquer má-fé ou qualquer utilização desse recurso pelo candidato. Assim, na linha do parecer do Ministério Público Eleitoral, diante da ausência de licitude na doação efetivada entre os partidos coligados na circunscrição estadual e diante da ausência de anuência ou má-fé na tentativa de arrecadação extemporânea de recurso promovida por terceiros e da devolução dos valores recebidos antes do período eleitoral, eu voto pela improcedência das representações. Em discussão, o voto do eminente relator, que decide de acordo com o parecer do Ministério Público, rejeitando a preliminar e no mérito, apenas por uma questão, consta para mim aqui que são recursos, é recurso na representação, não é? Recurso? Então, seria desprovimento. Isso. Desprovimento, isso, né, do recurso. Então, vota pelo desprovimento do recurso no mérito. Em discussão. Não havendo quem queira... Não é recurso? Consta na pauta aqui como recurso. Recurso na representação. Aqui está com... Ah, tá bem. Então, em procedência, né? Pronto. Alguma divergência em relação ao voto? Anuncio o resultado, a unanimidade, a Corte Eleitoral... Pois não, doutor Vitor. A parte do voto do relator. O juiz Vitor Oliveira, um homem de pele branca, cabelo grisalho, veste toga e usa óculos. Ele participa da sessão de forma remota. Sua imagem é projetada no quadro branco ao fundo. Ele está em um escritório particular. Esse tipo de citação é realizada pelo aplicativo. Pois mas, se o colegiado afastar preliminar por maioria, no mérito, eu acompanho integralmente o relator. Sim. Nós estamos, então, em maioria, rejeitando a preliminar de nulidade da citação. É vencido nesse ponto o juiz Vitor Queiroz e, no mérito, pela improcedência da representação, nos termos do voto do relator e, nesse ponto, unânime. Não há outros processos na pauta. Vencemos a pauta e eu franqueio a palavra para os eminentes pares. Não havendo quem queira se pronunciar, convoco-os para a próxima sessão, a ser realizada 14 de outubro, segunda-feira, no sistema virtual PJE, ou, caso necessário, presencial. Tá bem? Obrigada a todos. Bom dia. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Fim de transmissão. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Fim de transmissão. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Fim de transmissão. Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Fim de transmissão.